Então vamos fazer aqui um apanhado rapidinho do que a gente terminou ontem, para a gente. Ontem não, semana passada, terça passada, para a gente dar sequência no nosso conteúdo. Nós terminamos falando de respiração e fermentação. E aí o que eu queria é que vocês saíssem da aula entendendo a diferença básica da respiração para a fermentação. Então a gente entendeu que respirar é pegar a matéria orgânica representada pela glicose, principalmente, consumir ela totalmente até liberar CO2 e água, e o mais importante, gerando ATP, que é energia. Quando o processo é feito usando oxigênio, que é o nosso caso, nós usamos o tal do oxigênio no processo, é a respiração celular aeróbica. Falamos que fermentar não é degradar o composto orgânico, a glicose, totalmente. É degradar ele parcialmente. Então eu pego a glicose, eu degrado ela parcialmente, formando ácido lático, ou álcool etílico, ou ácido acético, sem usar o oxigênio, produzindo ATP também, produzindo energia, produzindo ATP, produzindo energia. A finalidade do processo é sempre produzir energia. É o que nós chamamos de metabolismo energético. O que significa a palavra metabolismo? Conjunto de reações que se processam numa unidade biológica viva. Então, o conjunto de todas as reações numa unidade biológica viva, metabolismo. Então, o conjunto das reações da célula, metabolismo. Se eu falo metabolismo energético, eu estou restringindo. Eu estou restringindo a todas as reações que envolvem produção ou degradação de energia. Então, a respiração celular e a fermentação representam o metabolismo energético. E aí a gente terminou a aula exatamente com esse slide aqui, né? Falamos que o metabolismo energético, ele é representado de forma anaeróbica, sem oxigênio, pela fermentação lática, pela fermentação alcoólica e pela fermentação acética. A importância para a gente aqui na biologia da fermentação é muito grande, porque a microbiologia se preocupa com o que os micro-organismos podem nos trazer de aspecto positivo e de aspecto negativo. Se eu pensar no aspecto negativo, eu vou pensar em doença, por exemplo. Se eu pensar em aspecto positivo, eu vou pensar em exploração comercial, exploração industrial, econômica, ambiental, e a fermentação ela traz isso para a gente. Eu falei para vocês que a lática, por exemplo, é responsável pela produção de iogurte e queijo, a alcoólica, produção de bebidas alcoólicas, produção de pão, ó. O pão caseiro, quando a gente faz usando fermento biológico, o fermento biológico ele promove, é um fungo, tá? O fermento biológico é um fungo, ele promove um processo fermentativo. O fungo usa a matéria orgânica que está na massa do pão, porque aquela matéria orgânica é riquíssima em glicose, ele usa aquela matéria orgânica para se alimentar. E aí o que o fungo faz? Ele faz fermentação alcoólica. E aí, quando ele faz a fermentação alcoólica, ele produz álcool e libera gás carbônico. Então, quando o fungo fermenta o pão, é produzido álcool. Mas aí o que a gente faz com aquela massa de pão? A gente coloca no forno, não é? Então, o que a temperatura alta do forno faz? Evapora o álcool. Por isso, quando eu comer aquele pão fermentado com fermento biológico, não tem gosto de álcool, porque o álcool evaporou, né? Por causa do aquecimento. E o pão, ele cresce por causa de quê? Ele cresce por causa do CO2 que é liberado no processo.
O gás carbônico faz o pão crescer. E como está no forno, ele cresce, fica inchado e o aquecimento endurece, criando a crosta. Por isso que o pão fica inchadinho, né? Então, esse processo é um processo que nós exploramos também pela fermentação. E terminamos falando da fermentação acética, que produz ácido acético. Ácido acético é o vinagre. Nesse caso, é um processo de continuidade da fermentação alcoólica. Então, a gente fechou dessa maneira. A fermentação, então, é um processo que não usa oxigênio, tudo bem? Um processo que não usa oxigênio é um processo anaeróbico. Dando sequência, então. A anaerobiose, os processos anaeróbicos, eles são importantíssimos dentro da microbiologia. Por quê? Porque existem inúmeros micro-organismos anaeróbicos que podem ser utilizados por exploração positiva e muitos que trazem aspectos negativos para o nosso organismo. Então a gente vai usar o termo anaerobiose para fazer referência a um organismo anaeróbico. O que é o organismo anaeróbico? Organismo anaeróbico. Qualquer organismo que não necessita de oxigênio para o desenvolvimento das suas atividades biológicas. Aqui nós caracterizaremos crescimento. O que eu entendo por crescimento? Crescimento, ao falar de micro-organismo, pessoal, não é só aumentar tamanho, é aumentar população. Então, se eu tenho uma bactéria, ela se divide em duas, eu tive um crescimento da população bacteriana, então é um crescimento bacteriano. Se dividiu em 4, é um crescimento bacteriano. Então, crescimento, quando a gente fala de micro-organismo, não é só aumentar tamanho, não é só aumentar volume, é aumentar tamanho e volume, claro, porque inicialmente acontece isso, mas isso, no geral, não é o mais significativo, porque os volumes celulares eles são bem limitados, é aumentar em número. Para aumentar em número, muitos organismos precisam de oxigênio. Os que precisam de oxigênio são micro-organismos aeróbicos. Os que não precisam são anaeróbicos. Os que não precisam, eles se enquadram em 3 categorias. Os anaeróbicos, eles podem ser obrigatórios, eles podem ser tolerantes, aéreos ou aerotolerantes, ou eles podem ser facultativos. Então vamos lá. Toda vez que nós ouvirmos o termo anaeróbico obrigatório, o que é isso? É aqueles que só conseguem sobreviver em ausência de oxigênio. Colocou oxigênio, ele não sobrevive, tá? Então, anaeróbios obrigatórios, que são prejudicados pela presença do oxigênio. Bateu o oxigênio, acontecem 2 possibilidades. Ou ele não vai conseguir crescer o quê? Aumentar a população, ou ele não vai sobreviver, ele vai morrer. Organismos aerotolerantes são aqueles que não podem usar o crescimento, utilizar o oxigênio para o seu crescimento, mas toleram a presença do oxigênio. Não usa o oxigênio para crescer, mas consegue viver em presença do oxigênio, ele é um aerotolerante. Anaeróbicos facultativos são aqueles que podem crescer sem oxigênio, mas utilizam o oxigênio se estiver presente. Ok? Aí a gente vai pensar da seguinte maneira: anaeróbico facultativo. Em presença de oxigênio, ele faz respiração aeróbica. Em ausência de oxigênio, ele faz respiração anaeróbica. Vou voltar aqui 2 slides, ó. Respiração, processo anaeróbico.
O processo anaeróbico, ele rende quanto de energia? 2 ATPs. Processo aeróbico rende quanto de energia? Tá o pequenininho aqui, ó. 38 ATPs. Beleza? Qual o oxigênio? 38 ATPs por molécula de glicose queimada. Sem oxigênio, 2 ATPs por molécula de glicose queimada. Vamos lá. Anaeróbicos facultativos podem crescer sem oxigênio, mas se tiver oxigênio, ele usa oxigênio. Fala para mim, o que eles vão preferir? Oxigênio. Oxigênio. Então são micro-organismos que de longe, se tiver oxigênio, eles vão preferir usar o oxigênio. Se não tiver, eles não vão morrer. Eles vão continuar executando todas as suas atividades biológicas normais. Ó, aerotolerante não usam oxigênio, mas não morrem em presença dele. Anaeróbios obrigatórios morrem em presença do oxigênio. Ok? Aí a gente tem alguns exemplos práticos. Por exemplo, um dos riscos de quando você se lesiona com um material cortante, perfurante, enferrujado, é pegar uma doença chamada tétano, não é isso? Ah, furei o pé num prego enferrujado, me cortei com um objeto cortante enferrujado. Qual é o risco? Tétano. O tétano é uma doença causada por uma bactéria. O nome dessa bactéria é Clostridium tetani. A bactéria causadora do tétano, ela é uma bactéria anaeróbica obrigatória. Ela é uma bactéria que ela está presente no ferro enferrujado, por quê? Porque o ambiente enferrujado, ele não tem oxigênio livre. O oxigênio que está ali, ele reagiu com ferro, então não tem oxigênio livre. E aí naquele local nós vamos encontrar esporos bacterianos. Nós vamos falar dos esporos depois. São formas de resistência. E aí, caso você tenha uma lesão perfurante profunda, nas lesões perfurantes profundas, esses esporos, eles entram em contato com tecidos que não têm oxigênio livre, lá nos tecidos profundos. E aí, o que o esporo faz? O esporo, ele se ativa e a bactéria causadora do tétano cresce. O que quer crescer? Se divide. Quando essa bactéria causadora do tétano cresce, ela começa a produzir toxinas. Ela começa a produzir a toxina tetânica. E essa toxina tetânica, ela traz uma série de complicações. E dentre as complicações, ela gera paralisia muscular. Dentre a paralisia muscular, corre-se o risco de ter uma paralisia de músculos respiratórios e a pessoa pode morrer por insuficiência. Então, o tétano é uma doença gravíssima, causada por uma bactéria, ou melhor, pela toxina de uma bactéria. E essa bactéria, ela é anaeróbica obrigatória. Aí, quando a gente tem lesão perfurante, um dos medicamentos mais indicados é água oxigenada. Por que a água oxigenada é um dos medicamentos indicados para lesões perfurantes? Porque a água oxigenada, quando ela é colocada na lesão, ela reage. Porque a água oxigenada é um peróxido de hidrogênio. A água oxigenada, ela é H2O2, a fórmula dela. Quando ela entra em contato com o nosso corpo, ela reage, se transformando em água mais oxigênio. Então, você colocando água oxigenada numa lesão perfurante, você vai ter a reação de liberação de oxigênio. E o que acontece com a bactéria anaeróbica em presença do oxigênio? Ela morre. Então, é uma forma de nós nos prevenirmos das infecções ocasionadas por bactérias anaeróbicas. Temos lesões perfurantes, utilizamos água oxigenada para isso. Quando você coloca água oxigenada no machucado, ela borbulha, não é? Aquele borbulhar é o oxigênio que está sendo liberado. E então, entender anaeróbicos obrigatórios é importante. Tá? Quer ver um outro anaeróbico obrigatório que é marcante? O Clostridium botulinum.
O Clostridium botulino é uma bactéria também. E essa bactéria ela costuma ser encontrada em enlatados. É muito comum enlatados que estejam infectados por essa bactéria, eles trazerem uma infecção chamada botulismo. E o botulismo, assim como o tétano, é uma doença que pode levar à morte. E o Clostridium botulino, ele vai crescer aonde? Dentro do enlatado. E o ambiente enlatado, ele é um ambiente o quê? Anaeróbico. Se você ingerir alimento enlatado, contaminado com Clostridium botulino, você pode desenvolver a doença chamada botulismo, que é uma doença grave. Esse Clostridium botulino, inclusive, ele produz uma toxina que ela gera paralisia muscular. E aí, olha a microbiologia utilizando bactérias e produtos por elas produzidos em benefício humano. Aí, o que os cientistas fizeram? Identificaram que o uso da toxina da bactéria Clostridium botulino in loco no músculo, no local do músculo, não gera intoxicação que poderia colocar sua vida em risco. O que se fez então? Passou-se a explorar a toxina botulínica para aplicação estética. É o que nós chamamos de Botox. O Botox é a exploração comercial de uma toxina produzida por uma bactéria anaeróbica obrigatória. Então existem inúmeros exemplos de bactérias anaeróbicas obrigatórias que serão importantíssimas para a gente, seja na área da saúde, seja na área da estética, seja em mais variados tipos de ambientes. A facultativa, ela também tem uma exploração muito importante para a gente. Essas bactérias aqui, ó, olha aqui, a bactéria ou o fungo, a bactéria que produz vinho, o fungo que produz cerveja, eles são micro-organismos fermentativos. Fermentativos alcoólicos. Mas deixa eu contar a verdade. Eles são fermentativos se não tiver oxigênio. Porque se tiver oxigênio, o que ele vai preferir? Preferir usar oxigênio, que rende muito mais energia. Então, as empresas que vão realizar produção de bebida alcoólica, usando para isso bactéria, usando para isso fungo, eles precisam usar o matéria-prima, o suco de uva, o suco de cevada, por exemplo, em um ambiente anaeróbico. Porque esse ambiente anaeróbico vai forçar os micro-organismos a fazerem fermentação alcoólica. E assim consegue-se produzir bebida alcoólica. Porque se você deixar entrar oxigênio no ambiente de produção da bebida alcoólica, não vai haver uma fermentação significativa. A bebida alcoólica não vai ser produzida com qualidade, porque em presença de oxigênio, esses micro-organismos preferem usar o oxigênio, porque é muito mais rentável. Então, se você prestou atenção em tudo que eu falei, eu estou aqui trazendo importância biológica. Importância biológica das bactérias, importância biológica dos fungos. Mas essa importância biológica explorando o quê? Explorando o conceito de anaerobiose ou aerobiose. Anaerobiose é viver em ausência de oxigênio. Aerobiose é viver em presença de oxigênio. Tudo bem? Entendemos isso? A gente precisa demais, pessoal, dos processos fermentativos quando nós pensamos em microbiologia. E deixa eu adiantar outra coisa para vocês. Vocês vão ter no semestre que vem uma disciplina chamada biotecnologia. E a biotecnologia, ela precisa demais disso que eu estou falando. O que eu estou falando para vocês é pré-requisito para a próxima disciplina que vocês vão ter de biotecnologia. Porque na biotecnologia utiliza-se demais fermentação, respiração, aerobiose, anaerobiose, e vai usar demais os conceitos que nós vamos ver dos micro-organismos na aula de amanhã. Aí aqui eu tenho um resumão, ó, não vou nem parar para olhar não, isso aqui é só para vocês mesmos, tá?
resumão de todos os processos metabólicos utilizados para a produção de energia. Os processos químicos, né, que seriam a respiração celular, né, a quimiossíntese, e os processos utilizando energia luminosa, que seria o processo de fotossíntese. Tudo bem? Isso aqui é só para vocês complementarem tudo que a gente falou até agora de metabolismo energético. Bom, depois do que a gente observou, entendemos que os micro-organismos que podem ter uma diversidade nutricional gigantesca, que serão procariotos ou eucariotos, os que trazem grande importância para a gente, muitas vezes, procariotos, bactérias, eucariotos, fungos, eles podem ter uma ocorrência muito diversificada. Então, informação bem generalista. Aonde que eu encontro micro-organismo? Micro-organismo é cosmopolita. Quer dizer que você pode encontrar em praticamente todos os lugares. Quando eu falo micro-organismo, estou falando de uma abrangência. Agora, nós temos que entender também que micro-organismos são seres unicelulares normalmente. E se forem pluricelulares, eles, no geral, não têm tecidos protetores. Então, são seres que estão extremamente sujeitos a quê? A desidratação, a ressecamento. Então, eles são muito bem distribuídos no ambiente, porém, eles têm como um dos fatores limitantes à sua sobrevivência ambientes que permitam manterem-se hidratados. Se eles estiverem em ambientes que não se permita hidratação, os micro-organismos eles passam a sofrer processos de desidratação e, fatalmente, eles vão ser eliminados. A desidratação excessiva é um fator que leva à morte de micro-organismo. Quer ver um exemplo rápido? Antigamente, quando a gente não tinha geladeira, a gente preservava os alimentos por meio de uma técnica de salgamento. Ia lá e salgava o alimento, certo? Em que consiste a técnica de salgamento? Preservar o alimento da decomposição. Na última aula, eu citei para vocês que quem são os organismos decompositores? Bactérias e fungos, que são micro-organismos. Eu acabei de falar para vocês aqui que os micro-organismos, por serem unicelulares, eles são extremamente sujeitos à desidratação, caso estejam em um ambiente que não favoreça a hidratação. Então, a técnica de salgamento é uma técnica que cria um ambiente chamado hiperosmótico. O ambiente hiperosmótico é um ambiente que favorece a perda de água. Então, quando você salga um alimento, ou adocica demais um alimento, adocicar também gera uma condição hiperosmótica, o micro-organismo que tenta se proliferar ali, a bactéria ou fungo, que causaria decomposição, o apodrecer do alimento, ela vai perder água e desidratar e não vai conseguir crescer. Ou ela vai virar um esporo ou ela vai morrer. Então a técnica de salgamento faz isso. Cria um ambiente para a total desidratação dos micro-organismos. Então, se nós tivermos ambientes que tenham o mínimo de hidratação possível, é um ambiente em que os micro-organismos podem estar presentes. Então, a ocorrência no ar, a gente tem micro-organismo distribuído o tempo todo no ar. E esses micro-organismos que estão distribuídos no ar e que são levados pelo ar, eles podem contaminar os mais diversos tipos de ambientes. Quem nunca foi em casa, pegou uma laranja, um tomate, como está mostrando aqui, um fruto que estava cheio de fungo ao redor. Aí você pensa, porra, esse fungo apareceu aqui como? Esse fungo apareceu ali pelo ar. Então, esporos infectantes dos fungos contaminaram aquele alimento, encontraram naquele alimento fonte de matéria orgânica para ele fazer o quê? Crescer. Crescer é reproduzir. Então, o ar é um ambiente repleto em micro-organismos. Micro-organismos inertes, que não fazem mal para a gente, micro-organismos bacanas, inclusive micro-organismos problemáticos. Muitas doenças podem ser transmitidas por meio do ar.
Agora, os micro-organismos que são transmitidos no ar, eles sempre são transmitidos junto a gotículas de água. No caso de transmissão de doença, gotículas de água eliminadas, normalmente por fala, tosse, espirro. Por quê? Porque tem que ter ambiente hidratado. Se um micro-organismo permanecer num ambiente seco e não alcançar um hospedeiro de contaminação, ele fatalmente morre desidratado. Tá? Lembra da Covid? Mantenha tantos de distância, olha, pelo menos aí 1-2 metros de distância. Por quê? Porque a proximidade poderia veicular o vírus da Covid. Porém, se aquele vírus não entrar em contato com o hospedeiro, ele vai ficar no ambiente externo. Aquela gotícula que veiculou o vírus, a água vai evaporar. E a hora que a água vai evaporar, aquele micro-organismo vai secar e vai morrer. Nosso corpo é um ambiente que hospeda micro-organismos. Nós temos micro-organismos distribuídos em praticamente todas as partes do nosso organismo. Agora, olha só, os micro-organismos que estão no nosso corpo, desde que não sejam os micro-organismos causadores de doenças, os parasitas, eles ou são inertes, não trazem problema, não cheira nem fede, ou eles são úteis e extremamente importantes para a gente. Eu trouxe aqui alguns dados, ó. Pulmões saudáveis. Pulmões saudáveis. Nós encontramos em torno de 128 espécies de bactérias. Você tem nos seus pulmões 128 espécies de bactérias vivendo dentro de você. 2.000 micro-organismos por centímetro quadrado. Esses que estão lá dentro não são micro-organismos causadores de doença, porque nós vivemos com eles o tempo todo. Ó, outro dado que eu trouxe. Boca. 200 espécies de micro-organismos nós observamos a nossa boca. A cada segundo. A gente diz a cada segundo por quê? Porque na boca a gente está ensalivando, engolindo o tempo todo, eles estão se proliferando, estão ocupando a nossa boca o tempo todo. Agora, mais uma vez, são micro-organismos normalmente saudáveis. Podemos ter os que não são saudáveis também? É claro que podemos. Ó, mãos. Em média, 150 tipos diferentes de bactérias. Quando você está metendo a mão na boca, você está colocando bactéria para dentro do seu corpo o tempo todo. E aí, quando se fala que uma das melhores asepsias para se evitar contaminação é a asepsia nas mãos, é porque a mão é um ambiente propício à proliferação de micro-organismos, inclusive os causadores de doenças. Outro local de ocorrência, no solo. Nós encontramos micro-organismos distribuídos de forma muito abrangente no solo. Os do solo merecem destaque em que sentido? Eles são importantíssimos para atividades ambientais. Atividades ambientais como, por exemplo, fixação de nitrogênio, reciclagem de matéria, produção de gases respiratórios, micro-organismos presentes no ambiente. Tá? Por que eu estou colocando isso? Porque toda vez que nós buscarmos encontrar micro-organismos, nós podemos encontrar nos mais diversos tipos de ambientes. Nós vamos fazer uma aula prática de quê? De crescimento de colônia bacteriana. E aonde que a gente vai encontrar bactéria? Bom, a gente vai encontrar bactéria nesses ambientes aí. A gente vai fazer crescimento de colônia bacteriana lá no laboratório e vamos usar para identificar se há ou se não há a bactéria, o celular de vocês. Vou pegar um cotonete, vou passar no celular e vamos ver se tem bactéria crescendo aqui. Joga no meio de cultura. A mesa, um alimento que você come, tudo isso nós vamos encontrar colônias bacterianas. Aqui a gente entra na ideia do histórico, porque eu estou falando dos micro-organismos com algumas informações pertinentes ao nosso dia a dia, mas a verdade é, quando que nós começamos a entender a existência deles? Quando que nós começamos a entender a existência dos micro-organismos?
A história dos micro-organismos é muito antiga, muito antes até mesmo da gente visualizá-los. Antes de se visualizar os micro-organismos, nós já sabíamos que existia alguma coisa que possibilitava que nós pudéssemos explorá-los. A biotecnologia que eu falei, ela é milenar. Se produz bebida alcoólica muito antes de saber que a bebida alcoólica era produzida a partir da atividade fermentativa. Só que aí, com o passar do tempo, com o avanço da tecnologia, o que a gente fez? A gente começou a desenvolver lentes de aumento. O desenvolvimento de lentes de aumento permitiu que nós pudéssemos identificar e passar a estudar os micro-organismos. Foi quando nós começamos a adquirir informações a respeito das bactérias, dos fungos e dos outros micro-organismos que nos interessam. O primeiro desenvolvimento que possibilitou enxergarmos o que o olho humano não consegue enxergar foi o advento da criação dos óculos, das lentes de aumento para leitura. Então, o primeiro fator marcante, esse cara aqui, ó, Salvino Armati, lá entre 1258 e 1317, desenvolveu o primeiro óculos que possibilitava que nós pudéssemos ter um ajuste da visão para enxergar algumas coisas que nós não conseguimos ou tínhamos dificuldade, favorecendo o quê? Leitura. E aí o raciocínio é, se eu tenho uma lente que permite que eu possa ver uma letra maior, se eu conseguir projetar melhor essas lentes, eu conseguiria enxergar cada vez melhor. E aí, ali por volta de 1670, 1680, mais precisamente aqui, ó, 1675, esse camarada aqui chamado Leeuwenhoek, ele conseguiu, por meio de um microscópio bem rudimentar, identificar a presença de micro-organismos. Leeuwenhoek foi o primeiro cientista a relatar a identificação de seres que o olho humano não conseguia enxergar, usando para isso um microscópio primitivo que ele desenvolveu. 1684. Ó, no ano de 1675, descobriu seres vivos na água da chuva que tinham ficado alguns dias num pote de barro vitrificado por dentro. Ele falando, isso me levou a olhar essa água com grande atenção, especialmente aqueles animalzinhos que me pareciam 10.000 vezes menores do que podem ser percebidos na água a olho nu. Então ele desenvolveu um microscópio muito primitivo, muito rudimentar, que não chega nem perto do que vocês vão usar lá no laboratório, e permitiu que os micro-organismos pudessem ser descobertos. Chamava de animálculos. O tempo foi passando, a tecnologia foi melhorando, e alguns cientistas passaram a ajustar cada vez mais as lentes, melhorando a capacidade de resolução. Outro evento marcante foi um evento desenvolvido por Robert Hooke, esse cara que está aqui na foto. Ele desenvolveu um microscópio mais potente do que o microscópio de Leeuwenhoek, e esse microscópio permitiu que ele pudesse aumentar ainda mais o tamanho dos objetos, e ele introduziu o conceito de célula. Ele foi o responsável por introduzir o conceito de célula. Esse cara cortou cortiça é casca de árvore morta, tá, pessoal? Pegou aqui, fez um corte da cortiça, botou nesse microscópio que ele produziu, e ao botar nesse microscópio, ele visualizava isso que vocês estão olhando aqui do lado, ó, como se fossem pequenas cavidades, pequenos espaços. Esse desenho aqui representa talvez melhor. Então, nesse microscópio, ele observava essa casca de árvore aqui, que é cortiça, e observava esses buracos. E ele falou o seguinte, o material vegetal ele é formado por pequenas cavidades. Pequenas cavidades, do latim, célula. Célula significa pequena cavidade. Então, Robert Hooke foi o cientista que introduziu o conceito de célula. As células seriam as pequenas cavidades que formam as unidades biológicas vivas.
Mais à frente, os estudos mostraram que o que Robert Hooke via era a parede celular, o espaço deixado, melhor dizendo, por células vegetais que morreram. E a célula, na verdade, estava aqui dentro. Então, o que Robert Hooke não via não era uma célula, era um espaço deixado pelas células. Por uma questão de tradição, manteve-se o termo célula para representar as menores unidades biológicas vivas. E hoje a gente usa exatamente o termo célula para representar as menores unidades, que são as unidades formadoras de todos os seres vivos. Todos os seres vivos são formados por células e o responsável, o famoso, por descobrir a presença das células foi Robert Hooke. Outro evento importante foi desenvolvido por Louis Pasteur. Acabou que eu não consegui avançar onde eu queria. O evento Louis Pasteur eu vou deixar para amanhã. Amanhã eu volto com Louis Pasteur, fechando essa ideia aqui, e aí sim, encerro de vez esses slides para poder passarmos para análise comparativa dos micro-organismos. Porque esse evento aqui é muito importante, por quê? Porque o evento de Pasteur é muito utilizado na microbiologia. Todo mundo já deve ter ouvido falar da pasteurização. Então ele tem aplicabilidade direta para a gente dentro da microbiologia. Tá bom? Então, próxima aula eu encerro de vez esses slides aqui, a gente usa pela última vez na aula de amanhã. Por hoje eu acho que ficou tranquilo, bem conceitos bem simples, eu acho que não tem nem muita coisa aí pra gente batalhar em cima, tá bom? Como eu falei, vou editar depois e vou disponibilizar isso para vocês, para quem quiser rever essa aula em forma de gravação. Tudo bem? Algum questionamento? Não? Passou rápido, né? Galera, valeu, 7h55 no horário de vocês, então paramos por aqui, amanhã eu volto e encerro esses slides com vocês, tá bom? Boa noite, bom resto de noite aí. Nesse momento assíncrono que vocês vão ter agora, se quiserem utilizar o momento para ver aquelas videoaulas que estão postadas, façam isso para poder relembrar o que foi visto na aula passada. Ou então peguem o material teórico que eu deixei lá disponibilizado para vocês, deem uma lida, porque naquele material teórico tem exatamente o que a gente vai falar aqui a respeito desse histórico com o Louis Pasteur na próxima aula. Tá bom? Valeu! Boa noite! Até mais, pessoal. Até a próxima. Encerrei, André.